Então, continuando o preparo, a Cristina vai ler e comentar a página que nós recebemos. Boa noite a todos, mais uma vez. A página de hoje tem o seguinte título: Acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Epístola de Paulo aos Efésios. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita o serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente, que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Do livro Fonte Viva, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Bom, meus queridos, aqui estamos nós, mergulhados na matéria. Todos nós ganhamos essa viagem, por misericórdia divina, mais uma viagem cheia de experiências para nos engrandecer, mas também cheia de muitas oportunidades para que possamos melhorar como espíritos, para que possamos aprender as coisas que verdadeiramente importam nas nossas vidas, mas para que possamos principalmente aparar as arestas do nosso personalismo. Tudo isso nós ganhamos nessa viagem, que aqui estamos. E junto com a viagem veio aquele tão famoso que nós espíritas falamos, o véu do esquecimento. Nós chegamos aqui, que também por misericórdia divina, nos esquecemos de tudo aquilo que já fomos capazes de fazer, todos os erros que cometemos em nosso passado. Chegamos aqui como uma folha em branco, com novas oportunidades, com novas aprendizagens. Mas, nessa viagem, nós trouxemos outros equipamentos que nos serão muito importantes. E Deus, também pensando nisso, nos ofertou a consciência. E cada um de nós tem, no fundo mesmo, lá no seu íntimo, a consciência daquilo que precisamos fazer. Por mais que estejamos distraídos ainda com o mundo, no fundo, bem lá no fundo, todos nós sabemos o que verdadeiramente precisamos fazer. E aqui estamos nós, distraídos, iludidos com a matéria. E é normal que assim seja, porque é pertinente ainda ao nosso estágio evolutivo, de espíritos imperfeitos. Por isso que a matéria ainda nos impressiona tanto, por isso que ela ainda nos ilude tanto e nos distrai.
e nos distancia realmente do nosso destino e do nosso cumprimento, da nossa missão dessa viagem. Porque todos nós, quando reencarnamos, viemos com uma missão. Seja ela pequenininha, seja ela grandiosa, todos nós temos uma missão a cumprir. E ela está escrita dentro de nós, na nossa própria consciência. Mas nos iludimos na matéria. E vamos aí, vagando no mundo, de um lado para o outro, deixando que as futilidades da vida, deixando que as comodidades que a matéria nos oferece, cada vez nos deixe mais distraídos do nosso verdadeiro destino. E aí vamos vagando. E como disse Paulo aqui, como se fossem mortos pela vida. Mas, graças a Deus, tudo tem um fim. Tudo tem um limite. E a verdade vai chegar para todos nós. Cedo ou tarde, cada um de nós vai descobrir a realidade da nossa condição de espíritos eternos. Cada um de nós, por algum momento, em algum momento, seja através da dor ou pelo amor, vai encontrar essa realidade. E aí, o que diz Paulo nessa mensagem? Ele diz que quando chegar esse momento, e é verdade, e é fato, acredito que muitos já passaram por isso, nós ficamos extasiados, maravilhados, porque a gente pensa, meu Deus, quanto tempo perdido! Como é bom essa doutrina do Cristo, porque Ele nos disse, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí, o véu se levanta. E nós acordamos e ficamos maravilhados. Queremos sair por aí doutrinando todo mundo, modificando o mundo, achando que somos homens e mulheres maravilhosos. Não é assim quando a gente encontra essa coisa boa, que nos faz bem, que modifica a nossa vida, que nos toca a alma? Mas aí, novamente, Paulo nos adverte que é preciso algo mais, um pouquinho mais. Essa fase de engrandecimento que nós temos, de enlevamento que nós temos ao descobrir as claridades divinas, ela precisa ser exemplificada por nós. Ela precisa virar sementeiras de boas obras por nós. E aí é o nosso momento de exemplificar. E seguindo, nos apropriando justamente do exemplo de Paulo de Tarso, esse exemplo dessa figura forte, dessa personalidade forte, que ele, boa noite, que ele simplesmente não se deixou abater pelas dificuldades, pelos enganos da vida dele. Assim como Paulo, ele também esteve por um tempo cego, sem enxergar. Ele também passou um tempo adormecido. Mas o que aconteceu quando as luzes do mestre Galileu apareceu diante dele na estrada de Damasco? O que aconteceu com Paulo? Ele não deixou se abater. Ele agradeceu infinitamente a Deus. Ele procurou o deserto do seu ser, do seu íntimo, para que ele pudesse ponderar todas aquelas novidades que aquele mestre carinhoso e amoroso trouxe para ele e que ele não conseguia ainda compreender. E após esse deserto de pensamento que todos nós podemos e devemos procurar para nos afastar dessas coisas materiais que não nos deixam pensar na nossa essência, né? Após isso, Paulo saiu a semear pelo mundo. Ele não só semeou pelos seus irmãos de crença, de raça, como principalmente pelos gentios. Então ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. E aí esta pergunta que fica para nós: quanto tempo nós desperdiçamos? Tempo preciosíssimo para a nossa vida. Estamos deixando passar. E essa viagem, ela é rápida, ela é breve. E por isso nós estamos aqui, e por isso Paulo nos faz esse convite para que possamos também ponderar sobre essas palavras. E ele nos diz assim, com muita propriedade também: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará.
E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Muita paz. Então vamos ler a pergunta do Livro dos Espíritos e o pensamento do nosso Chico. Nós estamos na ordem dos espíritos imperfeitos. É a pergunta 103. Fala dos espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, em aborrecer e induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. Eu acho que não tem novidade nenhuma, né, em relação... A gente conhece bem, né, isso aqui, por aqui, né, na Terra. Então, porque o espírito é o desencarnado, ele está sem o corpo. E nós somos espíritos que estamos com o corpo. É a mesma coisa no final. Então, o pensamento do Chico fala sobre o trabalho. O trabalho foi sempre para mim uma bênção de paz e refazimento, com o qual encontro o esquecimento, pelo menos temporário, das imperfeições que carrego. É do livro Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier. Um dia ele estava parado, assim, e Emmanuel perguntou: Chico, estava pensando o quê? Em nada. Então vamos trabalhar, pega o papel e o lápis, porque quem está pensando em nada é porta aberta para o caminho da obsessão. Então o Chico pegou um lápis e foi trabalhar rapidamente. Vamos fazer a nossa prece e depois passar a palavra para o nosso Eduardo. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, no limiar de um novo ano. E como disse o poeta, Senhor, Deus foi inteligente ao separar o tempo por fatias, de maneira que a gente pudesse nos reprogramar, fazer planos para o futuro, não parar. Caso o tempo fosse linear, não teríamos entusiasmo, não teríamos sonhos, não teríamos novas oportunidades, a rigor. Então, nós agradecemos, Senhor, o muito que recebemos neste ano que se passou. Nós, aqui da nossa Casa Espírita, não temos o que reclamar, ao contrário, somente agradecer, Senhor. Tanto no campo espiritual quanto no material, recebemos muito. Eu diria além do nosso merecimento. Mas que permita, Jesus, que no ano próximo possamos realizar mais, trabalhar mais e fazer sempre o mais no campo da virtude, no campo dos sentimentos. Em nome, então, dos nossos benfeitores amados, do nosso irmão maior Eurípides, do nosso Chico e Dr. Bezerra, em vosso nome, Senhor Jesus, e sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai e Criador, nós iniciamos a nossa reunião da noite. Então, meus amigos, eu diria que nós vamos encerrar, como se dizia antigamente, o ano com o pé direito, que é com o Eduardo Guimarães, nosso amigo, querido de muitas e muitas jornadas. Eu lembro ainda, quando ele entrou aqui, acho que com 20 anos de idade, por aí, com o Newton Boechat. E o Newton Boechat fez uma palestra sobre o Alto de Fé de Barcelona. Olha só, eu tenho uma memória que já está um pouco fraca, mas eu ainda me lembro ainda dessas coisas. Então, gente, cabe, ele é que trouxe a Célia Diniz, que foi um grande aprendizado para nós, vai trazer um outro orador de Porto Alegre, o Teltes Faria, agora, logo em janeiro, e nos apresentou o nosso amigo Velocino, amigo dele também. O Velocino esteve aqui e logo depois, na semana seguinte, esteve em Niterói com o Eduardo. Quer dizer, é o trabalhador que trabalha por gosto, por prazer.
e que aproveita as oportunidades. Então vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa. Obrigado, filho. Queridos amigos, então, boa noite a todos. Gilberto fez referência a essa vez que eu estive aqui, eu tinha em torno de 20 anos, e pode não parecer, mas já tem um tempinho. Eu fui visitado um dia desse por uma emoção muito grande, permitam-me aqui esse relato pessoal. Nessa linha da memorização, né? Tem uma casa muito querida no município de Caxias, que eu visito lá também desde os meus 19, 20 anos. E já vão mais de 35 anos. E um dia desses, tem um ano e uns 2 anos no máximo atrás, o companheiro, quando eu fui lá fazer o trabalho, ele me dá um papelote dizendo a data exata em que eu fiz a primeira palestra nessa sociedade há 35, 36 anos atrás. Ele disse, olha, você esteve aqui no dia tal, tal, tal. Fiquei profundamente emocionado. E relatei isso, né, antes da palestra, falei da emoção desse registro carinhoso. 6 meses depois, eu vou lá 2 vezes ao ano. 6 meses depois, uma senhora da própria casa veio me abordar, tocou no meu braço e disse assim, você esteve aqui na nossa casa naquele dia, como o Paulo te disse. E eu vou te dizer, a sua palestra foi o Evangelho e o uso dos bens materiais. Ela lembrou do tema da minha palestra de 35 anos atrás. Então essas coisas a gente vem colhendo, vem absorvendo. Também nessa linha, permitam-me de novo mais uma referência. Hoje eu posso ir até as 10, 10 e 10, não é isso? Então, tem um trabalho sobre Jesus, é uma frase daquele questionamento de Pilatos ao Senhor, em que ele pergunta, que é a verdade, Jesus? Porque Jesus disse que veio dar cumprimento à verdade. E aí Pilatos então pergunta, quid est veritas? Que é a verdade? Eu há muitos anos achei uma chave para interpretar o silêncio de Jesus. Jesus silencia. Pilatos pergunta, que é a verdade? E isso nos impressionou porque achamos que seria a oportunidade de Jesus definir a verdade, falar qualquer coisa a respeito da verdade. Mas Pilatos pergunta, quid est veritas, que é a verdade, e Jesus não responde. Achamos essa peça muito interessante, é de um pastor protestante, em que ele estudou a frase de Pilatos e viu que a pergunta, riscando letra por letra, a isso dá-se o nome de anagrama, quando você usa as mesmas letras e compõe expressões diferentes. Esse pastor protestante descobriu que quid est veritas, que é a verdade, dá como resposta, forma uma frase nesses termos, est vir quia est. É o homem que está na sua frente. Então, quando Pilatos pergunta a Jesus, ele não responde, porque na própria pergunta de Pilatos estava a resposta. É o homem vir, é o homem virtuoso, é o homem que está na sua frente. Eu falei isso há algum tempo atrás, num município do interior de Minas Gerais, em Varginha, e escrevi num papelotezinho essa frase, porque o rapaz que achou interessante, depois da palestra veio e pediu para eu escrever. Então eu escrevi naqueles meus garranchos, quid est veritas, que é a verdade, e embaixo eu coloquei o significado, est vir quia est.
é o homem que está na sua frente. Meus queridos, 15 anos depois, mais ou menos, ou mais um pouco, esse senhor vem a mim, me entrega um embrulho, né, todo embalado. Quando eu abro, é um quadrinho, é um quadro com esse papelote que eu tinha escrito 15 anos antes, cui est vir, cui adeste. E aí eu digo a vocês que a gente, como dizia minha tia-mãe, que era uma senhora de poucas letras, ela como queria dizer que as pessoas quando vão envelhecendo, elas vão ficando mais sensíveis, vão ficando mais ternas, mais emotivas. A minha tia-mãe, que tinha lá seu jeito próprio de dizer, e se fazia entender, ela dizia então, quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando bobo, né? Então eu digo que eu já estou ficando bobo, né? Porque essas coisas me emocionam profundamente, a pessoa guardar um papelote de 2 dedos, 15 anos depois, ter a ideia de colocar isso numa moldura, num quadro enorme, que eu tenho lá no meu escritório, né? Esse carinho. E aqui hoje, então, o Gilberto faz essa menção à minha vinda primeira a esta casa pelos braços amigos, carinhosos, do grande companheiro Newton Boechat. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de estudos, de considerações, de ilações em torno do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina santa, dessa doutrina esclarecedora, que milagrosamente, extraordinariamente, ela consegue consolar e esclarecer. Que possamos então, neste mês de Natal, em que a comunidade cristã convencionou estabelecer o dia 25 de dezembro como o dia em que Jesus teria nascido. As datas são muito imprecisas. Mas esse que estamos hoje, dia 18 de dezembro, estamos, Gilberto, exatamente a uma semana do nascimento de Jesus. E nesta noite em que nós comemoramos o aniversário desse menino, dessa criança, desse ser extraordinário, ficamos pensando qual seria o presente que ele gostaria de receber de nós. Nos dias atuais, as mães, os pais, a família de um modo geral, quando a criancinha vai aproximando o aniversário da criança, eles tentam sondar qual será o motivo da festa, né? O time de futebol, o super-herói, qual é a motivação que mais fala ao coração, ao interesse da criança, e organiza a festa em função desse interesse. Imaginemos então esse menino chamado Jesus. Qual seriam os motivos da sua festa? É como se estivéssemos diante dele e perguntássemos: menino Jesus, minha criança, diga, o que é que você quer de presente no seu dia, no seu nascimento? Quais são os motivos? Quais são as ideias de uma festa que te faria imenso bem? Fica aqui, meus queridos, essa pergunta, esse questionamento. E eu trago nesta noite, talvez, um presente que nós talvez possamos dar a esse menino. E pelo tudo que ele falou, por tudo que sabemos dele, eu tenho a impressão que faria ele muito feliz. Naquele 29 de agosto de 1997, Ives Ota, um garotinho de 8 anos, estava brincando na sala da sua casa, num bairro da cidade de São Paulo, quando foi sequestrado por 3 homens. E daí a poucas horas, ele era morto com um tiro no rosto, porque identificou um dos sequestradores. Era um homem,
um guarda, um segurança que mantinha, que protegia as lojas, ou uma loja do seu pai, Masataka Ota. Naquela madrugada, o concunhado de Masataka Ota chega em casa e diz que o corpo do Ives foi encontrado. Mas trazia uma notícia muito triste. Ele havia sido morto desde o início da tarde. O pai sai de casa e dá um grito tão alto, tão intenso, que toda a vizinhança acordou. Todas as casas acenderam suas luzes, porque aquele homem, ferido de dor, gritou forte, gritou em desespero. Sabedor dos 3 comparsas, dos 3 sequestradores, empregados dele, ele jura vingança. Começa a andar armado, esperando a oportunidade de encontrá-los, ou, na melhor das hipóteses, ir à casa de cada um e fazer o mesmo com os filhos deles. Os 3 são presos. E Masataka Ota é liberado a ele visitar os 3 assassinos. A autorização inicial era vê-los pelo olho mágico, mas ele insiste em entrar na cela dos 3 homens. Quando abre a porta, ele entra. Os 3 homens olham para o chão, fixam seus olhares no chão, envergonhados da presença daquele homem bom. Ele para diante de cada um, catuca, mexe e diz: olha para mim, olha para esse pai, olha para o pai dessa criança que vocês mataram, olhe dentro do meu olho. Nenhum dos 3 ousou fazê-lo. Mantiveram os olhos fixos no chão, e ele explodindo de ódio, de mágoa, de dor. A cela se fecha, ele está indo embora. Quando percebe que o presídio tinha uma vasta área sem utilidade nenhuma, e ele que conhecia um pouco de plantas, um pouco de agricultura, decide doar sementes para que aqueles homens à toa, perdidos, tivessem o que fazer. Aos poucos, essa sua atitude vai alterando seus sentimentos. Ele começa a perguntar ao seu querido Ives: filhinho, é isso que você quer que eu faça? Você quer que eu faça justiça, que eu mate os 3? E ele percebe que não era o desejo do seu filho. Um dia ele entra na cela de novo dos 3, olha para os 3 e diz: eu perdoei vocês. Eu consegui perdoar vocês. Porque eu quero sair daqui e dizer ao meu filho que ele pode ter orgulho do pai que tem, porque eu sou um homem digno, eu sou um homem de Deus, eu não vou fazer a mesma coisa. Essa a mensagem do perdão. Talvez a coisa mais difícil da realidade espiritual. A criatura evoluída possui muitos testes, muitos desafios. Nós temos barreiras incríveis para transpor. Mas talvez a capacidade de perdoar esteja no mais alto grau. É o maior desafio espiritual de todos nós. E o que é perdoar?
como é que a gente perdoa? Por que é que a gente perdoa? À luz da justiça. Uma vez agredido, nós temos todo o direito de revidar, de nos vingar. Não há uma lógica, do ponto de vista humano, racional, justo, de nós esquecermos e abandonar o nosso projeto de revide. O que é perdoar, meus queridos? Como é que a gente sabe se realmente perdoou alguém? Já que essa atitude se constitui o desafio mais nobre e por isso mais difícil, mais profundo, mais alto que nós podemos pedir de nós mesmos. Perdoar, irmãos, é a capacidade de nós oferecer ao agressor uma memória apagada, zerada, sem registros, sem as tatuagens do ressentimento. Perdoar é você ser capaz de permitir que o inimigo, que o agressor, o algoz, nasça de novo na sua história, do nada, zerado. É como se ele não tivesse feito nada. Não é esquecer. Não é esquecer a atitude que ele fez, o ato que ele realizou. Perdoar é se esvaziar de verdade daquela vontade, daquele desejo de se vingar, daquela pretensão de acontecer algo de muito ruim com a pessoa. Sabe como é que nós sabemos que perdoamos? Quando, por exemplo, a pessoa com quem nós temos um vínculo agora de inimizade, se ela é, por exemplo, uma pessoa engraçada, e ela é tida a fazer coisas engraçadas, em que todos riem, e vamos imaginar que nós estamos juntos na mesma roda, sabemos que estamos prestes a perdoar, quando essa pessoa então faz uma brincadeira, fala uma coisa engraçada, e todos riem, e nós nos permitimos rir também. É admitir que realmente ela é muito engraçada, e rir de verdade, porque aquilo que ela falou, aquilo que ela disse, foi realmente muito engraçado. Na maioria das vezes, não é assim que a gente faz. Estamos numa roda, e o agressor, o sujeito ou a sujeita, faz uma gracinha. A gente já começa a falar assim, fez uma gracinha. E qual é a nossa atitude? Todo mundo ri, a gente fica assim, ó. Perdoar é não fazer isso. Reconhecer que perdoou é ser capaz de rir de verdade. Perdoar é saber que algo de muito bom aconteceu com desafeto. E não olhar para cima e dizer, cadê o Senhor, Deus? Onde é que o Senhor está? De que lado o Senhor está? Quase que é isso. Saber que algo de muito ruim aconteceu com a pessoa. E nós, ainda que não tenhamos feito nada, dizermos para nós mesmos, está vendo? Não precisei nem fazer nada. Deus está lá, está vendo. Deus tomou partido da gente. Fazer de verdade, perdoar de verdade, não é fácil. Esvaziar daquele sentimento ruim,
de ver a pessoa diferente, permitir que ela nasça de novo do zero. É como se a gente não lembrasse do que ela fez, ou dar uma chance, quantas vezes? Várias vezes. Como dizia o Chico, alguém perguntou a ele, disse, Chico, está certo aquilo? Então Jesus disse que era para perdoar 70 vezes, 7 vezes. O Chico disse, é verdade, eu já fiz a conta para te facilitar, dá 490. Aí você faz o seguinte, a pessoa faz alguma coisa, você perdoa, você conta, uma. Aí a pessoa faz outra coisa, você assim, ó, 2, hein? Aí a pessoa faz outra coisa, assim, ó, 3 vezes, hein? E vai assim, contando. Mas quando chegar lá por 100 e tal, você sabe uma coisa? Pode fazer agora para sempre, que eu vou ficar contando até 490, não. Essa maneira mineira, gostosa do Chico resolver suas questões. Mas fazer isso quer dizer, estar com a pessoa e dar a ela outra chance, dela se mostrar de verdade, de novo, sem aquele sentimento ruim, não é nada fácil, queridos. Nós temos uma outra alternativa, nos vingar. Simples assim. A lei de Moisés dizia, dente por dente, um dente por cada dente, e um olho por olho. O que levou Gandhi a dizer, a prevalecer essa ideia, o mundo seria uma quantidade somente de caolho e desdentado. Porque seria todo mundo tirar o dente e o olho, porque todo mundo tem suas dificuldades. Em verdade, nós podemos nos vingar. É uma atitude, é uma proposta. Não há uma obrigação em perdoar. Em base de justiça, nós podemos revidar o que nos fez. O problema é que quando a gente faz a mesma coisa ao agressor, nós nos tornamos tão parecidos com eles, que corremos o risco de tornarmos irmãos gêmeos. É uma decisão, é uma escolha. A pessoa, quando está encurralada, não é uma atitude sã, não é uma atitude boa, humilhar. Agora você vai ver, agora eu vou me vingar de você, agora eu posso fazer. É muito perigoso, irmãos. Reacender no outro o ódio pela nossa condição de superioridade. Porque quase sempre quando a pessoa está numa condição superior, a gente tenta relevar. E não existe coisa pior do que um inimigo, ou alguém que a gente quer se vingar, e essa pessoa é mais poderosa do que a gente. A gente não encontra nunca uma chance de se vingar. Então aquilo dói, a gente espera, e essa chance nunca vem. Mas o nosso verdadeiro exercício é quando a pessoa está numa posição subalterna, inferior. Ou quando temos alguma possibilidade de fazer a vingança e desejamos não fazê-lo. É perigoso nós humilharmos demasiadamente alguém. Eu me lembro aqui da atitude do gato, um animal muito interessante, muito curioso. O gato é um animal interessante porque se você se propõe a encurralá-lo num canto de parede, ele vai chegando para trás e você avançando, ele vai pulando para trás. Você avança, corre, vai em direção e ele vai recuando, ele vai voltando, ele vai pulando para trás. Quando o gato perceber que não tem mais para onde ir, acabou, e você continua a encurralá-lo, o que ele faz? Ele pula em cima de você e dê no que der. Pode ser um pulo suicida, mas ele pula. Então é perigoso nós querermos a vingança, esperarmos um momento para então comer o prato frio, como diziam os antigos. Mas é uma opção, é uma escolha. Perdoar é você se esvaziar, como eu disse, é você zerar a conta da pessoa, deixar que ela nasça de novo na sua vida,
do zero, do nada, uma história nova. É a bela imagem criada por Jesus da outra face. Jesus não diz quem agrediu deu o rosto de novo, não, ele dá a outra face. Porque uma face recebeu o tapa. Talvez esteja ardendo ainda. Talvez esteja vermelha, esteja inchada. Então Jesus diz, não dá essa que está magoada, dá outra, novinha. Para o outro bater de novo. Da outra face, portanto, é isso, esvaziar-se totalmente daquele sentimento de vingança. O outro lado não está doendo, mas a gente dá o outro lado. E isso não é fácil. A gente acostumou ao chamado perdão fajuta. Sabe qual é o perdão fajuta? É aquele perdão em que a gente diz que perdoou a pessoa para se livrar dela. Tem alguma coisa errada nisso? Como é que a gente vai amar o inimigo para se livrar dele? Ninguém ama alguém para se livrar desse alguém. Então é muito comum, até mesmo nos nossos arraiais espíritas, a pessoa diz, sabe de uma coisa? Eu vou perdoar. Eu estou trazendo aquele peso ruim comigo, está me fazendo um mal, aquela coisa, aquela mágoa, eu vou perdoar. Vai perdoar por quê? Porque está me fazendo mal. Ora, se eu estou perdoando o outro por causa de mim, isso não é amor, isso é utilitarismo. Por que você está perdoando? Porque aquela mágoa estava me chateando, estava me pesando, então decidi perdoar. Por que perdoar? Porque eu não estava bem. Mas se você faz isso por causa de você, não é amor. Isso é utilitarismo. Você está fazendo para você ficar bem. Isso é perdão fajuta. É o perdão que parece que resolve tudo, mas em verdade não parece. Não resolve. Tanto que quando alguém pergunta sobre a pessoa que a gente diz que resolveu, a gente pergunta, e aí então, e fulano, tem notícia? Não quero nem ver. Quero que se exploda. Não quero resolver aquilo, não quero mais saber, estou muito bem, obrigado. Ela com a vida dela e eu com a minha vida. Gente, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa estranha. Não é esse amor ao inimigo que Jesus falou, não deve ser. É igual a mim, eu tenho uma moça que vai à minha casa limpar e lavar e passar. Vai 2 vezes por semana. Uma vez eu comprei um queijo e não gostei muito desse queijo. Quando ela foi à minha casa, que ela comeu o queijo, ela adorou o queijo. Nossa, Eduardo, ela me chama seu Eduardo. Ô, seu Eduardo, que queijo gostoso. Sim, você gostou? Eu mais ou menos falei para ela assim. Ela adorou o queijo. Eu não gostei muito. Mas fui incapaz de dar o queijo para ela. Nesse espaço de uma semana, eu ganhei um queijo e gostei muito desse queijo. Aí na semana seguinte, quando ela foi, assim, aqui, ó. Você gostou do queijo? Leva para você. Tão bonzinho, né, gente? Isso é fajutice. Isso é caridade fajuta. Quem olha de fora acha que está corretíssimo. Ora, ele deu o queijo quando ele tinha 2 queijos. Ele não era obrigado a dar quando ele não tinha outro queijo. É verdade, sim. Mas vejam que pelo fato dela ter gostado mais, ela merecia o queijo e pronto. Eu fui incapaz de dar o queijo para ela só quando eu tinha o 2º queijo. Parece que está corretíssimo. Esse é o perdão fajuta. É o perdão que realmente a gente não mexeu por dentro, não esvaziou de verdade. E esse perdão verdadeiro, de novo, irmãos, não é fácil. Ao lado da possibilidade de se vingar, ou de nos vingar, teve um sujeito que diz assim, digo isso a vós que estáis me ouvindo. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos perseguem. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que te querem mal. E se algum tenta te bater numa face, vire a outra.
E se algum te pedir a capa, dele a túnica também. Porque se somente perdoar e fazer o bem é quem te faz o bem, o que você faz diferente de especial? E essa proposta não é fácil, irmãos. Há estratégias as mais diversas para a gente cuidar dessa relação, que não é fácil. O Chico recolheu em sua casa um cachorro que fora atropelado por um caminhão, e o cachorro, então, as patas traseiras eram arriadas, o quartinho do cachorro era arriado, e o Chico tinha uma trabalheira enorme com esse cão. Às vezes chegava do centro, madrugada alta, 3, 4 da manhã, chamava o cachorrinho para dar a ele remédio, fazê-lo comer alguma coisa para recompor o cachorrinho. Ele adorava esse cachorrinho. Um dia ele chegou em casa, o cachorrinho estava se debatendo, babando, e daí a pouco morreu. O Chico chorou lágrimas de sangue, esse cachorrinho morto. Passados alguns dias, uma parente dele, parece uma irmã, virou-se para ele e disse: irmão, você gostava muito daquele cão? Assim, adorava ele. Pois bem, eu quero dizer o seguinte, que ele não morreu assim naturalmente, não. Foi dona fulana que deu veneno para ele. Porque ela ficava condoída de ver você chegando de madrugada, ainda ter de gastar tempo cuidar do animal. Aí ela, querendo que você não sofresse, ela matou o bicho. Aquilo cravou uma mágoa tão profunda no Chico. Ele ficou dias e dias sentindo ultrajado por aquela senhora. Não entendeu a bondade dela, levou o animal dele, ele ficou muito magoado. Um dia Emanuel se aproximou dele, conseguiu chegar e disse: Chico, foi muito difícil chegar perto de você. Você está numa faixa muito complicada, a gente não consegue trabalhar com você com esse coração desse jeito. E ele, naquela sua mineirice: o senhor acha que eu estou errado? Chico, você pode não estar errado, mas essa sua mágoa está atrapalhando o nosso trabalho, você tem de resolver isso. Disse: como é que eu resolvo isso? Assim, você vai ter que dar uma alegria a essa senhora. Aí ele sondou, veio a saber que essa senhora gostava muito de costurar, mas não tinha máquina de costura. Ele foi ao comércio de Pedro Leopoldo, comprou a máquina, prestações, perder de vista, compra a máquina, combina com o caminhão. No dia da entrega, ele está lá no portão dela. Chega o caminhão. Quando abre o baú, que o rapaz desce com a máquina, que ela vê que é para ela, ela sorri de uma maneira tão gostosa, tão esfuziante, e sai dela um jato de luz, chega no coração do Chico, e ele se liberta daquilo, fica feliz assim. Essa é uma estratégia de resolver, queridos. É a gente dar alegria ao inimigo, uma alegria ao agressor. Quem for capaz que faça. Eu fico pensando, Gilberto, se a maioria de nós, numa situação semelhante, não iria ao comércio e comprava todas as máquinas para que ela não pudesse comprar e não costurar nunca mais. No mínimo. Meus queridos, pensemos no inimigo com I maiúsculo. Um inimigo de verdade. Alguém que nos humilhou. Alguém que abusou de nós, alguém que nos roubou, alguém que nos diminuiu. Lembre-se, você, ou mamãe ou papai, de um estupro, de alguém que se aproveitou de uma circunstância para violentar. Veja se você consegue sair dessa vibração, esvaziar-se desse sentimento. Reconheça primeiramente que você tem muita raiva dessa pessoa. Você tem muita mágoa dessa pessoa.
talvez seja o primeiro passo. Reconheça que você tem uma resistência enorme de transformar essa pessoa inimiga em amiga. Você não quer isso, você reluta contra isso. Tente perceber isso em você. E do ponto de vista da justiça, você tem até o direito de revide. Quando Jesus pronunciou que nós deveríamos amar os inimigos, ele estava comentando uma passagem Levítico que diz: amar o outro como a si mesmo. E ele, em cima disso, ele diz: amar o inimigo. O Levítico, meus queridos, é um livro de leis, é um livro de ordenamentos, é um livro de regulação. Ora, amar o inimigo não pode ser um mandamento de lei. Nós não somos obrigados a amar ninguém, porque o amor é um gesto livre. Nós só amamos a pessoa se nós quisermos amar. Tanto que ninguém obriga ninguém a amar ninguém, como ninguém impede alguém de amar alguém. Deus, que é todo poderoso, ainda assim, se nós não quisermos amá-lo, nós não amamos. Ele sendo o Pai de todos nós, o Criador todo-poderoso. Porque o amor é uma atitude de liberdade. Nós temos de ser livres. Não estamos sujeitos à lei, porque a lei é obrigação. Nós temos de cumprir a lei. Então o livro de Levítico é um livro de leis, mas a arte de amar não é lei. Nós só podemos amar o inimigo se formos livres. E muitos de nós, claro, queremos dar amor a quem nos dá amor. Nós amamos a quem nos retribui amor. Mas quantas vezes somos obrigados a centrar o nosso amor em alguém que não está naquele momento em condições de nos retribuir amor? Se não tem ninguém aqui, vocês devem se lembrar, pelo menos, de uma mãe aflita, mãe de um garoto alcoólatra, ou viciado em drogas. Quantas vezes essa mãe perdoa, queridos? Indefinidamente. O garoto é capaz de fazer as coisas mais absurdas. Os parentes e a vizinhança não conseguem entender como é que ela está sempre disposta a ajudá-lo. Muito mais do que 490 vezes. Ela consegue milagrosamente, em base de amor, zerar todas as vezes que ele apronta. Todas as vezes que ele retorna, ela dá a ele mais uma chance. E de verdade, ela se esvazia, ela não lembra mais aquele aborrecimento da última. E dá a ele a chance de voltar. Então a arte de amar está presente na nossa capacidade de perdoar. Não perdoa quem não ama. Tem uma casa espírita aqui no Rio, semelhante ao Eurípides e a essa casa de Caxias, que eu falo há muitos anos. Também lá pelos 35, 34 anos. Nessa época, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fui fazer uma palestra, fica na zona norte da nossa cidade. E uma senhora me procurou, vou dar a ela o nome de Vilma. Veio ela a mim e contou a história triste de ter em casa um moço, mais ou menos com a idade minha, 20 e poucos anos, totalmente viciado em cocaína e em drogas pesadas.
e ela não tinha o que fazer. Talvez por ser um outro moço, ela queria se aconselhar comigo e eu dizer o quê? O que eu sabia com 20 e poucos anos? A única coisa que eu disse a ela foi assim: ô Vilma, a única coisa que eu posso dizer é que você, se possível, não feche a porta, não tranca essa porta para esse menino, para que ele possa, quando quiser entrar, ele entre e a porta não esteja trancada. Deixa o basculante meio entreaberto, só basculado, não tranca, para quando ele quiser meter a mão na maçaneta e entrar em casa. Vocês estão entendendo a ideia, a imagem? Eu esperava ele um dia despertar e ver o sofrimento que ele infligia à mãe e voltasse para casa. Era abrir a porta e ela estava de braços abertos para ele. 30 e poucos anos, meus queridos. Eu vou a essa casa 2 vezes por ano também. Terminada a palestra, ela veio me beijar, me abraçar, e eu pergunto a ela: e aí, Vilma? Como é que está o nosso menino? E ela lindamente, como todas as mães do planeta respondem: Eduardo, o basculante só está encostado. A porta não está trancada, Eduardo. Semestre por semestre, ao longo de mais de 30 anos, eu pergunto a essa senhora: e aí, Vilma? E o nosso moço? Eduardo, a porta só está entreaberta. A questão de 2 anos atrás, eu fui fazer a palestra e vi a Vilma com um aspecto muito doente, muito magra. E eu que trabalhei com oncologia, já suspeitei de doença maligna, e era de fato. Ela muito magra. Eu fui beijá-la, ela veio a mim, e eu então dei o braço a ela. O centro é igual aqui, o auditório fica no 2º andar. Eu fui descendo as escadas com ela com a mão apoiada no meu braço, e eu dizia: e aí, Vilma? E esse menino, Vilma? Ela estava morrendo, eu achava, queridos, de tão magra, de um aspecto tão doentio. Ela, no meio da escada, descendo, virou-se para mim: você sabe, Eduardo, um dia desse ele chegou em casa, ele estava enlouquecido. Eu estava sentada na última e única poltrona que sobrou na minha sala, porque o resto ele vendeu. Ele foi lá para dentro da casa, do apartamento, bateu porta, bateu gaveta, uma porção de coisa, e saiu. Saiu lá de dentro, chegou na sala, me viu sentado, eu estava fazendo um crochê, ele olhou para mim com ódio, de tanto ódio, já com a porta entreaberta para sair. E eu olhei para ele, Eduardo. Olhei para ele e chorei por dentro para que ele não visse, ao mesmo tempo que eu cantava assim: se eu não te amasse tanto assim. Essas criaturas conseguem fazer isso. Em base de amor, elas dão chances e mais chances, porque muito amam. Mas a arte de perdoar não é fácil, queridos. Porque se é o amor que faz isso, que possibilita isso, eu pergunto a vocês, um casal que se relaciona, que vive bem, se gostam, se amam, por que é tão difícil perdoar em caso de traição? Eu acho que eu mexi com o povo agora. Por que a gente não consegue perdoar aquele desgraçado, aquela maldita que traiu, que nos traiu? Interessante que é amor, mas é um aspecto muito interessante nesse jogo de relações. A Vilma consegue perdoar o filho,
Porque as faltas que ele comete não estão relacionadas à relação que ela tem com ele. O garoto é um perdido, mas não mexe na relação de mãe e filho. Tanto que eu fico perguntando se a Vilma seria capaz de perdoar se o menino, numa noite endiabrado, enlouquecido, ele ligasse para casa e dissesse assim: mamãe, hoje eu não vou para casa, tem uma senhora muito amiga que vai me acolher na casa dela, é como mãe para mim. Duvido que ela perdoava essa senhora. Então, quando a relação, quando a falta, a esposa perdoa o marido se ele é um tipo doidão, gastador, imaturo. Mas é muito difícil perdoar se ele suja a relação entre eles. Mas vocês sabem que é possível? Em abril de 2016, eu estive na cidade de Chapecó. O Centro do Bezerra de Menezes anunciou a minha palestra sobre o amor, o dom supremo. Um ano depois, em abril agora de 2017, essa senhora, que eu vou dar o nome de Sônia, ela veio a mim me contar a história dela então, dizendo que nesse abril de 2016, quando o centro que ela frequenta anunciou a palestra sobre o amor, ela lembrou de chamar o marido, que não respeitava a relação, fazia as sujidades, as bobagens pela rua, e ela fez com que ele prometesse ir à palestra. Ele prometeu ir. E enquanto eu começava a falar, ela sentada assim, olhava para trás para ver se ele estava chegando. Eu falava alguma coisa, ela olhava para trás, esperando por ele. Como vocês sabem, sempre quem entende ouvir a palestra não está presente. E ela olhava para trás, esperando, e nada dele vir. Em dado instante dessa palestra, eu falo de que às vezes é possível a gente entender o outro como ele é, se ama de verdade. Às vezes nós temos de esperar o outro amadurecer. E o amor é uma coisa tão dinâmica, que até mesmo tipos imaturos se amam. Às vezes um está mais acima, outro mais abaixo, e o amor permite a ligação dos dois. Talvez seja o único sentimento comum entre duas faixas diferentes. Ela se interessou por aquilo. E se desapegou da ideia dele chegar ou não, e começou a prestar atenção na palestra, e começou a se convencer de que ela talvez pudesse e devesse se alterar seus sentimentos em relação a ele. Quando chegou em casa, logo depois ele chegou, deu uma desculpa, segundo ela, não pôde ir à palestra, e ela disse: você faltou à palestra, você não ouviu a palestra, foi uma pena. Mas a palestra não serviu para você, mas serviu para mim. Hoje eu sou uma mulher diferente, eu vou te mostrar que eu sou diferente. E durante todo esse tempo, ela amou esse homem do jeito dele. Ele trazia as desculpas as mais farrapadas, as mais tolas. E ela preferiu amá-lo daquele jeito a si mesmo. Se convenceu de que ela gostava dele. E era esse preço. Estava valendo ainda. Enquanto valesse, ela ia apostar nessa relação. Ela estava me contando isso e disse: Eduardo, abril de 2016 você me falou isso. Um ano depois, Eduardo, estamos em abril de 2017. E você vem falar para mim agora da morte, da separação. E eu estou muito feliz com a sua palestra, porque ele estava fazendo parte daquele voo 233 da Lamia e morreu em novembro passado. Você veio um ano antes, me apontou como eu devia amar esse homem, e hoje eu choro de verdade, porque eu dei a ele todas as chances. Eu choro a falta desse homem que me faz falta, além de ainda que não tenha sido o homem ideal da minha vida. Contou-me ela que na sexta-feira, antes do embarque para São Paulo,
porque o time jogou domingo, primeiro em São Paulo. Na sexta-feira, eles tiveram um dia endiabrados. Ele estava perturbadíssimo. Talvez já percebendo que estava por vir. Ele estava tão descompensado, maltratou ela o dia inteiro. E ao final do dia, daquela sexta-feira, eles vão ao cinema. Assistem um filme, e o filme como que amacia, dá um jeito, a relação, o ambiente fica entre os dois fica um pouco melhor. Daí decidem comer uma pizza. Quando está chegando na pizzaria, no estacionamento, quando ele para o carro, desliga, ele olha para ela, dentro do carro, na sexta-feira, queridos, pergunta: você gosta mesmo de mim? E ela virou para o Sr. Eduardo e disse para ele: se eu gosto, desgraçado, se eu gosto de você. A coisa melhorou entre os dois. No sábado ele toma um avião para não voltar no corpo físico. Então, meus irmãos, é isto. Nós só fazemos isso, só perdoamos se somos livres. Há uma relação que impõe amor para que a gente consiga perdoar. E uma das cenas mais belas do Novo Testamento é Jesus na casa do fariseu Simão. É uma cena de perdão e de amor. Jesus foi convidado por esse fariseu para uma ceia. A ceia não foi preparada para Jesus. Jesus entrou no programa, ao que parece. O Evangelho não diz onde aconteceu isso, mas possivelmente num rancho, numa daquelas localidades da Galileia. Jesus chega à casa do fariseu Simão, senta-se e se dá conta de que ele não deu água para Jesus lavar os pés, não beijou e abraçou Jesus como um convidado, e nem deu óleo para untar-lhes o cabelo. Jesus nota tudo aquilo. Sentado, uma mulher entra no ambiente, e o evangelista diz que tratava-se de uma mulher pecadora. Devemos lembrar que pecadora podia ser 1000 coisas, 1000 formas de pecar. E essa mulher irrompe em lágrimas desconsoladas, se ajoelha aos pés de Cristo e banha-os, lava-os com as suas lágrimas. Mas ela não queria que os pés de Jesus ficassem molhados de dor. E ela não tinha com que enxugar, não pensava que ia chorar daquele jeito. Então ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Depois abre a sua ânfora de alabastro e joga perfume nos pés do Nazareno. O fariseu olha aquela cena e com um risinho irônico pensa consigo: se fosse um profeta, saberia que aquela mulher é uma pecadora. Jesus capta o pensamento maldoso do anfitrião e diz: Simão, eu tenho para você uma questão que eu gostaria que você respondesse para mim. Um homem devia 50 denários a um senhor, e um outro homem devia 500 denários a esse mesmo senhor. O senhor perdoou os dois, o que devia 50 e o que devia 500 denários. Eu te pergunto, Simão, qual dos dois devedores terá mais gratidão, mais amor ao senhor credor? Ele responde: óbvio, Senhor, aquele que devia mais, porque foi perdoado em quantidade muito maior. E Jesus então arremata dizendo: disseste o bem, Simão.
vez que eu cheguei aqui em sua casa e você não me deu a água para lavar os meus pés. E essa mulher lavou-os com lágrimas. Tu não me deste a toalha de linho para enxugar as mãos e o rosto suarento. E ela enxugou meus pés com os próprios cabelos. Tu não me deste o óleo para untar-me. E ela untou os meus pés com perfume de mirra. E eu digo, Simão, que os pecados dela estão perdoados, porque muito amor. Essa lógica é estranha para nós, irmãos. Realmente o pecado é um entrave, é uma dificuldade de adquirir a bem-aventurança. Talvez aquele Simão, um fariseu digno, talvez realmente ele tivesse exteriormente muito pouco pecado, muita coisa feia para se observar, muito pouca. Mas também era verdade que ele trazia no coração muito pouco amor. Talvez ele estivesse às portas de entrar no reino, mas porque ele já se sentia muito resolvido, muito completo, muito satisfeito consigo, ele estava precisando dar só 2 ou 3 passos para entrar no reino. Mas não deu, porque já estava tão crente, tão senhor de si. Já a mulher pecadora, por se sentir assim desvalida e pecadora, ela estava disposta a correr 1000 léguas para entrar no reino. Então o amor tem essas coisas. Ele pode fazer da pessoa que busca a ascensão espiritual uma caminhada rápida, diminuindo suas mazelas espirituais em direção ao reino. A arte de perdoar não é fácil. Talvez a maneira como nós devamos, ou uma chance de nós perdoar, é verificar o quanto que há de humano no inimigo, quanto há de humano em nós também. Talvez a percepção de humanidades tão parecidas, uma vez que eu tenho coisas tão mal resolvidas comigo, se eu talvez não perdoar as coisas mal resolvidas que ele tem consigo, eu não consiga me entender, me aceitar também como sou. Talvez seja exatamente essa ideia de distância, daquele sujeito que não presta, daquele inimigo, daquela pessoa que nos fez aquilo, inacreditável. E nós estamos numa posição tão melhor, tão superior, que não podemos admitir que ele tenha feito isso conosco. Talvez se aproximarmos a nossa humanidade da humanidade dele e visitarmos a nossa sombra, irmãos. À luz do Espiritismo, sabemos que às vezes, como vítimas de hoje, fomos algoz do ontem. E ainda que a relação não tenha sido com aquela pessoa, mas como prejudicamos outras tantas pessoas? Como nós, em alguns momentos, se não nesta, em outras vidas, fomos insensíveis e temos muita gente que tem queixa de nós. Então, será que não seria a proximidade, o reconhecimento do quanto que há de humano no outro, o quanto que há em mim, que me faculta ver que o agressor talvez sofra como eu estou sofrendo também. E talvez porque somos tão parecidos, talvez ele mereça que eu perdoe, para que eu possa me entender e me perdoar também. Mahatma Gandhi, responsável pela libertação da Índia, só tomou essa decisão
quando um dia ele estava no trem e os policiais acharam que ele, sendo daquela cor, não podia entrar naquele vagão. Expulsa-o nesse trem na África do Sul. Ele é jogado para fora do vagão. E quando ele é jogado para fora do vagão, ele se dá conta de que tinha de fazer alguma coisa pelos seus irmãos de cor. Uma semana depois, ele começa a sua campanha de libertação da Índia, da sua não resistência, e consegue o feito que fez. Então, quando nós nos afastamos demais, quando o outro é um déspota, é um horror, é um agressor, é um violento, não presta, talvez essa separação, essa distância enorme, nos dificulte a vê-los na sua humanidade, que é muito parecida com a nossa. Então, talvez, queridos, a dinâmica do perdão seja nós nos aproximarmos um pouco mais da pessoa e darmos a ela a possibilidade de erro, a possibilidade que nós damos a nós próprios, a nós mesmos. Somos todos nós criaturas falidas e falíveis. Todos nós sofremos os horrores, os embates, os entraves, as dificuldades dessa vida. Então, às vezes, quando nós reconhecemos no outro, ainda que seja o agressor, ainda que seja o inimigo, ainda que nos tenha feito sofrer, e perdoar não é dizer para a pessoa, não precisa chegar lá e dizer, eu te perdoo. Não, é esvaziar-se de verdade daquele sentimento que está lhe constrangendo e exigindo revide. Talvez reconhecendo a nossa humanidade como carentes, como pessoas que precisam tanto de outros, nos ajude a entender a falta, a agressão que alguém fez para conosco. Hoje, mães palestinas e mães judias, não obstante os dois países viverem em guerra, em conflitos políticos, quando seus mães de filhos mortos pelos conflitos, elas se ajudam reciprocamente. Independente dos dois países estarem em guerra, elas se afunilam, elas se organizam, elas se juntam na dor de mãe, na dor da mãe que perdeu seus filhos, não importa seja ela judia ou palestina. E elas se juntam em base de dor. Na fronteira do Paquistão com a Índia acontece a mesma coisa. Mães e pais de filhos que morreram pelo conflito entre os dois países desprezam em nome da dor o sofrimento que eles desprezam o conflito entre as duas nações e se juntam para diminuir o conflito entre os dois países que ceifou a vida dos seus filhos. Então, talvez essa proximidade, irmãos, da dor com o outro, das dificuldades do outro, possa nos ajudar. Eu sempre me intrigou quando Jesus diz assim: por isso vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus do que vós. Senhor, logo essa gente, logo esse tipo de gente vai entrar primeiro no reino dos céus do que eu? Os publicanos sentiam vergonha por sua condição de publicanos, cobradores de impostos. E as meretrizes não preciso nem falar. Mas será que não é exatamente essa percepção de nulidade, de possibilidade de carência, esse reconhecimento de que estão tão carentes do amor de Deus juntos, é que possibilite a eles amarem-se, se gostarem, e receber o outro nas suas dificuldades, nas suas fragilidades? Nós, no Aureliano, fazemos um trabalho de assistência caritativa aos moradores do Morro da Boa Vista. E alguns anos atrás eu fui à casa de uma senhora, que o telhado dela, a madeira que escorava o telhado, estava apoiado em cima da geladeira.
E se tirasse a geladeira, a casa caía. E quando aconteceu aquele acidente no Morro do Bumba, em Niterói, ela abriu a sua casa, se é que se pode chamar casa, aquele barraco, para quem estivesse precisando. Eu fico tentando entender isso. Quando nós sabemos de mazelas e mazelas, temos na nossa casa 1 ou 2 quartos que quase não são usados, e somos incapazes de oferecer, porque vai atrapalhar a nossa rotina, vai atrapalhar o nosso dia a dia, uma pessoa de fora. E essas pessoas parecem que se unificam na miséria e se dão as mãos, porque se reconhecem tão necessitadas, tão desabrigadas, que talvez juntas se abriguem para se proteger. Talvez nós precisemos estabelecer vínculos e laços com o outro, ainda que seja inimigo, de modo a fortalecer, permitir que ele faça o que fez, e ainda assim sermos capazes de reconhecer que nós talvez fizéssemos o mesmo. Então a dinâmica do perdão passa pelo amor, passa sobretudo pela proximidade nossa com o outro, com o próximo, sobretudo com a dor do outro. A Ilíada de Homero, 8 séculos antes de Jesus, narra-nos um episódio muito interessante. Ocorre uma desavença entre Aquiles, o principal herói grego, com Agamenon, o rei. E o desentendimento faz com que Aquiles se retire do exército e leve consigo seus homens também. E essa posição dele fragiliza o exército grego, tornando-o, portanto, frágil em relação ao exército troiano. Heitor, príncipe troiano, aproveita daquela chance e mata Patroclo, o melhor amigo de Aquiles. Aquiles fica cego de raiva e de ódio, e parte para a briga, reúne seus homens e avança sobre Heitor. Desafia Heitor para um duelo e mata o príncipe troiano. E como estava espumando de raiva, pega o cadáver de Heitor e arrasta-o, desfilando com ele em torno da sepultura de Patroclo, seu melhor amigo, enquanto a família real troiana assiste aquela cena horrorosa. Aquiles passeia e de maneira zombeteira, irônica, olha para os pais de Heitor e desfila com o príncipe ali degolado em torno da sepultura de Patroclo. Uma noite, Príamo, o rei dos troianos, usa de um disfarce e entra no acampamento de Aquiles. E lá chegando, arranca o disfarce e se prostra aos pés de Aquiles, chorando. Pega aquelas mãos assassinas, perigosas, e beija-as humildemente. O choro do velho rei toca o herói, que também se prostra chorando, por se lembrar a morte do seu pai, a morte do seu amigo Patroclo. Os dois inimigos choram seus mortos. Por fim, Aquiles se levanta e com todo cuidado ergue Príamo. O velho rei tem dificuldade de levantar. Depois ele pega o corpo de Heitor
e temendo que os braços de Príamo não aguentassem o peso, deposita o cadáver com todo cuidado, com todo carinho, nos braços do pai. E os dois inimigos se olham e se admiram silenciosamente. Os gregos nos dão ideia de que a dor pode unir mesmo inimigos, na medida que todos nós temos lágrimas para fazer jorrar. Estive conversando com os meus amigos durante 1 hora, tecendo considerações sobre o perdão, sobre a possibilidade de perdoar, sobre o quanto é bom, quanto seria bom perdoar. Depois de tudo que eu falei, meus amados, depois desse presente que talvez nós possamos dar a Jesus exatamente na noite de Natal ou no dia seguinte, quando as famílias se dividem porque exatamente não perdoamos. Quem sabe não poderemos nós embrulhar um perdão de verdade num belo papel e dá-lo de presente ao Senhor da vida, que nos ensinou essas coisas para sermos mais felizes. Depois de tudo que eu falei, irmãos, depois de todo esse meu esforço de tentar entender a lógica, se é que é lógica, a arte de perdoar, sabe de uma coisa? Sabe por que nós deveríamos perdoar, meus amigos? Sabe por que seria muito bom que nós fôssemos capazes de perdoarmos uns aos outros? Porque estamos todos no mesmo barco. Boa noite. Nós, então, vamos para o passe. Convidamos os nossos amigos a se posicionarem. Vamos diminuir a luz para favorecer a nossa meditação. E depois da prece, nós vamos... o coral vai entoar as canções preces e nós vamos para o passe. Senhor Jesus, nós te abençoamos, Senhor, e que possamos efetivamente, no ano próximo, que o vosso sorriso, Senhor, em relação ao que somos hoje e o que poderemos ser amanhã, que ele possa ser um sorriso maior, por registrar que nós estamos melhores, que nós não estamos dando importância às questiúnculas, às bobagens da vida, que só nos fazem atrasar. E aí sim, Senhor, será aquele presente com aquele papel fino, de qualidade, que nós vamos dar, e temos certeza, Senhor, que o vosso amor vai alegrar-se por saber que nós estamos melhores amanhã do que estamos hoje. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos no bem. Que os amigos espirituais possam envolver a todos, encarnados e desencarnados, nessa hora, para que o passe possa se operar.
Valéria vai fazer a prece de encerramento e de agradecimento pela noite que tivemos. Senhor Jesus, mestre amado, é sempre com o coração transbordando de gratidão. Estamos aqui na casa de Eurípides, lugar onde crescemos, construímos as bases para a nossa vida. E pedimos, Senhor, que abençoe esta casa, faz um trabalho maravilhoso, que possamos ir para os nossos lares, levando sentimento de gratidão, de amor, de fraternidade, que estamos sentindo no momento, principalmente, Senhor, no seu aniversário, onde todos estão mais fraternos. E agradecemos, Senhor, acima de tudo, pelo conhecimento que temos hoje da nossa missão. Muito obrigada. Que possamos ir pelos nossos lares em paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, em nome dos benfeitores, do Senhor Jesus e de Deus, nosso Pai Criador, nós encerramos a nossa reunião da noite. Então, meus amigos, só para falar sobre o curso de férias que nós temos, curso de verão, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. São temas da nossa doutrina: reencarnação, morte, pluralidade dos mundos habitados, obsessão, mediunidade. E nós vamos pedir a Valéria que fale um número de 1 a 50, recebendo uma prova de presente, que ela é de São Paulo, está em São Paulo. Veio aqui, visita a filha do Gilson, então ela está aqui de 30. Então vamos lá. Conversa com caridade, alma irmã, alma sincera. Às vezes uma palavra é tudo que a gente espera. Antônio Azevedo, Chico Xavier. Vou repetir. Conversa com caridade, alma irmã, alma sincera. Às vezes uma palavra é tudo que a gente espera. Então é isso. Nós agradecemos a presença de todos. Não teremos reuniões nas 2 próximas segundas-feiras, Natal e véspera de Natal e Ano Novo, e tenham um retorno em paz.